Talvez eu viva bem sozinho e assim possa continuar, mas sei que tenho um compromisso e eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. São muitas casas pelo mundo, mas muito poucas têm um lar. E eu vou tentar fazer de tudo pra esse laço apertar. Olá! Hoje nós iremos refletir sobre uma frase de Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14. Quando Santo Agostinho nos diz: lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? A guarda aqui significa que estamos com uma tutela provisória dos filhos que são de Deus nessa reencarnação. E isso é muito sério. Nós estamos com a responsabilidade da guarda dos filhos de Deus nesse período da nossa encarnação. Nós sabemos que os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos, que o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, pois o espírito já existia antes da formação do corpo. Então, os espíritos nos dizem ainda no Evangelho, segundo o Espiritismo, que não é o pai quem cria o espírito do seu filho. Ele nada mais faz do que lhe fornecer um invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Então, essa tutela Deus confiou aos pais, ao pai, à mãe. Essa confiança, essa relação de confiança da providência divina em relação aos pais. E como é receber de Deus a confiança de zelar pelos seus filhos, mesmo que provisoriamente? Porque nós, de alguma forma, em algum momento, um dia, devolveremos melhores do que quando os recebemos. E aqui está uma responsabilidade muito bonita, mas também muito séria. Nós temos esse compromisso frente a esses espíritos que recebemos, que eles são recém-chegados e não recém-criados pela providência divina, pois eles já trazem um passado espiritual de muitas conquistas, mas também de alguns equívocos que estão em fase de superação, assim como nós. E estamos tendo então essa oportunidade do encontro da convivência, com o intuito de aprimorarmos, de progredirmos. Na questão 208, os espíritos nos dizem que os pais exercem grande influência sobre o filho. Os espíritos têm de contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes uma tarefa e eles tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Mas ainda
Kardec, na questão 582, questiona os espíritos. Pode-se considerar como missão a paternidade? A maternidade? Eles nos respondem, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve, mais do que o pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. Então, a maternidade, a paternidade é esse compromisso assumido junto à providência divina. E Deus confia em nós para alcançar esse objetivo, para fazer o espírito progredir no seu desenvolvimento intelectual e moral, principalmente pela senda do bem. E ao assumirmos esse compromisso de dirigir pela senda do bem, nos traz uma diferença muito básica. Então, que passamos a ver que ser mãe é muito diferente de ter filhos. Ser pai é diferente de ter filhos, visto que ter filhos é uma resposta biológica, como os espíritos já nos dizem, que o corpo procede do corpo, que não é o pai quem cria o espírito do seu filho, ele nada mais fornece o invólucro corpóreo. Então, ser mãe e ser pai é assumir realmente o compromisso da renúncia, da dedicação, do investimento, do olhar criterioso, da escuta sensível, do olhar que o acompanha e que muitas vezes lê nos olhos dos filhos muito mais do que eles conseguem verbalizar, acompanhando o seu desenvolvimento. Como conduzir então pela senda do bem? Enquanto pais, será que estamos investindo na formação moral dos nossos filhos, tanto quanto investimos na formação intelectual? Estamos primando por espaços de reflexão, de convivência, de fortalecimento das habilidades socioemocionais para lidarem com os desafios da vida, ou apenas estamos investindo na sua inteligência? Pois muita inteligência com pouca consciência pode ser perigosa para si e para o mundo. Essa educação moral, Kardec nos fala na questão 685, que não é a educação moral formada pelos livros, mas aquela que consiste na arte de formar caracteres, a que dá os hábitos, porque a educação é um conjunto dos hábitos adquiridos. Então, a formação moral ela vai muito além das palavras. Ela reflete nas atitudes, nas posturas éticas que a criança ou os jovens precisarão adotar diante da vida. E não necessariamente estaremos ao lado deles em todos os momentos de suas escolhas, pois o uso do livre-arbítrio exige o exercício da autonomia. Como estamos então nutrindo suficientemente os filhos para que tenham escolhas felizes e oportunas para que possam estar no mundo sem ser do mundo, como nos diz Paulo de Tarso? Os pais, ao assumir esse compromisso da maternidade, da paternidade, eles assumem compromisso com o espírito recém-chegado,
recém-reencarnado, em que está acessível às impressões que recebe. Essa é uma fase de novos aprendizados, de novos referenciais, graças ao véu de esquecimento do passado. Então nós temos, ao assumir esse compromisso da maternidade, da paternidade, nós temos o compromisso com o indivíduo, com o espírito, para que ele possa se tornar melhor do que quando aqui chegou. Também nós temos o compromisso com a ressignificação de vínculos do próprio núcleo familiar, pois nós sabemos que muitos que encarnam uma família são às vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, ou também tem aqueles que são completamente estranhos uns aos outros, que são afastados entre si por antipatias também igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por mútuo antagonismo e que aí lhe serve de provação. E também temos o compromisso com o mundo, e que Kardec também complementa na questão 685, que nos leva a refletir. Quando se pensa na massa de indivíduos jogados cada dia na torrente da população, sem princípios, sem freios e entregues aos seus próprios instintos, deve-se espantar das consequências desastrosas que resultam. O que estamos deixando de legado para o planeta? Não apenas que mundo estamos deixando para os nossos filhos, mas que filhos estamos deixando para o nosso mundo. Ainda na questão 685, Kardec complementa: quando essa arte for conhecida, da educação moral, for cumprida e praticada, o homem ocasionará no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e o próximo, de respeito por tudo que é respeitável, hábitos que vão permitir atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. E para concluir, Santo Agostinho nos aconselha: acolhei-os, portanto, como irmãos, auxiliai-os, e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo náufragos que a seu turno poderão salvar outros. Mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. São muitas casas pelo mundo, mas muito poucas têm um lar. Eu vou tentar fazer de tudo pra esse laço apertar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. Talvez eu viva bem sozinho e assim possa continuar, mas sei que tenho um compromisso e eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar.